Olá, está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E no programa de hoje você confere uma entrevista com o professor, preparador vocal e membro da The Voice Foundation, Ariel Coelho. Com as ciências vocais foi permitido que nós tenhamos um prato cheio na mão, com possibilidade de construir as vozes das pessoas. Isso não pode ser entendido como uma coisa ruim, isso é uma coisa falsa, uma coisa antinatural. Não, ao contrário, não é natural a voz. Portanto, não precisa tratá-la como natural. E essa entrevista completa você acompanha logo após o intervalo. Fique por aí. Engenharia Civil ou Ambiental, Faculdade Araguaia, Pedagogia ou Educação Física, Faculdade Araguaia, Administração ou Ciências Contábeis, Faculdade Araguaia, Construção de Edifícios ou Gestão Comercial, Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! Está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E nesse bloco você confere a entrevista com o professor, preparador vocal e também membro da The Voice Foundation, Ariel Coelho. Ele dá dicas excelentes de como exercitar a voz. Nós estamos aqui com o professor, pesquisador Ariel Coelho, professor de canto especialista em canto rock. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Intervalo de Aula. E nosso tema de hoje, educação vocal. Isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço. É um prazer para mim estar aqui podendo falar sobre o trabalho. E é isso mesmo, vamos falar então sobre educação vocal, sobre o que as ciências vocais e modernas têm a acrescentar no processo da formação vocal das pessoas, né? Principalmente, claro, dos profissionais que procuram aprimorar sua voz para o canto. Professor, você estuda canto há bastante tempo, a voz, né? Iniciou sua carreira aí nessa área. Sim. E depois fez psicologia. Sim. Né? E fez um estudo interdisciplinar. Perfeito. A educação vocal e a psicologia. Fala Sim. um pouco sobre essa liga que deu essas duas áreas. Perfeito. Bom, como tu bem colocou, antes da psicologia, né, entrar na minha vida nesse sentido de formação, eu comecei como qualquer garoto na idade de contar, eu quero ser cantor, né? Quero ser cantor porque tem aí os seus benefícios sociais, inclusive ser cantor, gurizinho. Mas o fato é que, na medida em que eu me tornei professor de canto antes da psicologia, eu acabei estudando aí, como todo professor de canto deve fazer, fui fazer conservatório, fui estudar enquanto cantava, fui estudar para ser professor de canto na época. E eu acabei me deparando com lacunas no processo educacional de cantores. Aquela dúvida cruel entre é dom, não é dom, por que uns fazem com mais facilidade, outros fazem com mais dificuldade. Mas tudo bem, era o que nós tínhamos e eu trabalhava assim também. Quando a psicologia entrou na minha vida, ou eu entrei, né, na psicologia e logo ela acabou entrando na minha vida, e eu me embrenhei seriamente na psicologia, depois cheguei a ser clínico, etc. e tal. O fato é que a psicologia, num primeiro momento, antes de ser efetivamente uma empreitada interdisciplinar em voz, a psicologia acabou me alertando para algumas deficiências no processo educacional de modo geral e aí aplicado à voz. Foi quase inevitável eu voltar para a voz e vê-la da mesma maneira, depois de ter passado pelo procedimento, né, de treinamento científico em psicologia. Nesse meio tempo, a psicologia, me puxando essas orelhas,
fizeram com que eu efetivamente começasse um trabalho interdisciplinar, não só na psicologia, pensando em voz agora, a buscar antropologia, sociologia, fisiologia, fonoaudiologia, laringologia, ou seja, eu comecei a me associar com profissionais de outras áreas, e eu próprio fazendo pesquisas nessas áreas, para poder voltar para a voz com um olhar mais científico. Então eu diria que a interdisciplinaridade em voz começou pela psicologia me puxando a orelha, e aí eu acabei entrando nessas outras áreas aí. E você falou que identificou umas deficiências. Sim. Quais deficiências principais que você identificou? Por exemplo, quando a gente trata a voz cantada, exatamente em função desse resquício de crença de que a voz é um dom, a voz cantada é um dom, que o timbre da pessoa é algo que vem com ela, que não é formado, não é feito. Com os estudos de antropologia, psicologia, sociologia, etc., a gente vai verificando que a voz é um fenômeno que constitui-se no processo de formação, por exemplo, de uma personalidade. A minha voz é assim por acidente. Nesse momento dessa entrevista, eu estou, entre aspas, escolhendo uma voz que é adequada para a situação. É só pensar no jornalismo. No curso de jornalismo a gente estuda, para fazer matéria falar sobre tal assunto, a impostação é de tal maneira. Não, quando você quer fazer uma matéria alegre, a voz faz outra coisa. Ou seja, a voz ela é plástica. Mas em função, então, desse resquício de naturalismo na educação vocal, tinha literalmente problemas na educação vocal, como por exemplo, o menino vem e ele quer cantar um estilo de música com uma timbragem vocal específica. E aí o professor, ainda imbuído dessas ideias de que não, a voz é natural para cada um e cada um só faz aquilo que a sua voz natural permite. Ao ver esse menino fazer essa solicitação, já faz um pré-julgamento, quase moral vocal de não vai se encaixar direito. E acaba cortando literalmente essa possibilidade daquela pessoa e tentando encaixar ela numa outra coisa que ela nem queria, ou seja, empurra a goela abaixo, uma certa timbragem, um certo estilo, em função dos cânones do canto. E a psicologia, nesse sentido, me alertou para esse problema, porque a voz ela tem uma relação muito intrínseca do ponto de vista, vamos falar bonito, do ponto de vista ontológico. A voz e a personalidade são fenômenos virtuais, são fenômenos que se constituem num processo, eles não são como uma mão fisicamente falando, algo que eu posso tocar. Não se toca a voz é um fenômeno que se constitui de coisas, daí que entra a técnica vocal e fisiologia. A voz ela se constitui, além de um processo social, ela é fisiologicamente falando, é constituição muscular. Ou seja, modernamente, através dos estudos de ciência vocal, que pegam várias disciplinas, a gente sabe que a voz, além de ser uma formação social, certo? Ela é fisiologicamente processável. Isso explica, por exemplo, de modo eu diria, brincando, grosseiro, por que um imitador profissional consegue se plastificar para aproximar a timbragem do outro a ponto de confundir os ouvintes, né? Nossa, eu acho que é o Silvio Santos falando mesmo. Não, era o imitador. Ou seja, a fisiologia laríngea, ela é plástica conforme os teus desejos de canto, de timbre, etc e tal. E antes nós não acreditávamos nisso. Antes é o contrário, nós dizíamos que imitar era, inclusive, absolutamente prejudicial. Para quem? Para a tua voz natural. Então essas coisas todas, claro que é um processo e vai demorar um pouquinho ainda, mas elas estão colocadas na mesa já. Hoje em dia o profissional que trabalha com voz profissional cantada tem que considerar isso. Ele não pode mais simplesmente cortar as asas de alguém que diz: eu queria cantar tal coisa, tu não pode. Não, já não pode dizer mais. A voz não está dada, não ela é tá constituída. Dada. Pronto. É bem essa assim a questão. Não, a voz não está dada. Vamos construir a tua voz. Por isso que o profissional precisa muito entender de fisiologia. Então, peraí, se eu construo a minha voz, certo, né, o educador, né, que se dedica à educação vocal, ele tem aí todo um prato cheio para poder fazer. Perfeitamente isso. Esse é o nosso convite para todos os profissionais modernos que trabalham com voz. Com as ciências vocais, foi permitido que nós tenhamos um prato cheio na mão, com possibilidade de construir as vozes das pessoas. Isso não pode ser entendido como uma coisa ruim. Isso é uma coisa falsa, uma coisa antinatural. Não, ao contrário, não é natural a voz. Portanto, não precisa tratá-la como natural. Por que não é natural a voz? Explica. Bom, o sujeito, eu vou dar um exemplo. Eu sou gaúcho.
Por que nesse momento eu não estou falando com vocês aqui? As barbaridades. Por que eu não estou falando assim? Se antes, em algum momento da minha história, eu falava assim. Nós nos plastificamos conforme o nosso processo de constituição, inclusive de personalidade. Por que quando nós estamos, por exemplo, diante de um filho dando uma bronca, a gente se plastifica e fala diferente? Não sei o quê, enfim, a gente se plastifica. Por que a gente fala, grita, agudo? Nós somos um ser antropológico. Nós nos fazemos conforme nós nos relacionamos com as coisas, com os grupos. E na música, pensando, nós nos plastificamos conforme os nossos desejos estéticos. Em função dos desejos estéticos e dos grupos que eu participo, por exemplo, eu sou do sertanejo, eu sou do rock, eu sou não sei do que, eu me plastifico para estar dentro daquele grupo. Eu vou pegando os maneirismos vocais, eu vou pegando os jeitinhos. A minha fisiologia, ela se plastifica conforme os meus desejos. E uma vez que querem me fazer acreditar que isso não é possível, eu me travo no processo. O processo de educação vocal, ele trava quando a pessoa em si traz uma trava de que ela não é capaz de fazer as coisas. Aí uma das partes do educador vocal é desconstruir isso, ou seja, ir para atacar, entre aspas, o naturalismo, para poder fazer a pessoa entender que a fisiologia é plástica. Ela consegue ser plastificável. Bom, a continuação dessa entrevista você acompanha logo após o intervalo. Fique por aí. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou gestão comercial? Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, sertanejo tem uma plástica, o rock tem outra. E quando você plastifica isso e padroniza, não deixa de ter a criatividade de ser algo diferente, você não cai no mesmo e massifica? Perfeito, uma ótima pergunta. De um lado, temos essa problemática estética. Bem assim, cada agrupamento social musical tem a sua estética. Por quê? Porque ele propõe essa estética e as pessoas que gostam daquele tipo de som compram a ideia e acham muito legal. Isso é um problema que nós temos que resolver. Outro do ponto de vista técnico-fisiológico, é possível construir esses maneirismos tecnicamente para poder adequar alguém dentro disso? Ao fazer isso, tu tá enquadrando a pessoa? Está enquadrando a pessoa. É uma decisão, no final das contas, agora de mão dupla, né? Técnica e estética, que vão passar pela mão do profissional e pela mão do próprio cidadão que veio buscar o trabalho. E mais, do ponto de vista das ciências vocais, o que a gente não quer é fazer isso, quer ver? Tu só canta isso se for assim. Não cabe à ciência fazer isso. A ciência diz assim, olha, se tu mexer aqui, o som é esse, se tu mexer aqui, o som é esse, se tu mexer aqui, o som é esse. Se tu mexer esses dois juntos, o som é aquele, ó. Se tu mexer esses dois juntos, o som é aquele. Qual tu quer? Eu quero esse. Então tá. Então vamos treinar assim, pronto, se adequa aqui, ó. É uma adequação técnica. O nosso desejo é que o profissional de voz profissional cantada, né, o educador, não se intrometa nisso. Não é decisão dele dizer qual a mais adequada maneira de cantar rock, sertanejo, etc. Ele tem que estar equipado para decodificar os maneirismos vocais, os esquemas, os efeitos usados por aqueles cantores, para transformar isso em fisiologicamente significativo, certo? Não, tem que mexer aqui, sai assim. Aqui, sai assim. O que tu quer mesmo? Eu queria cantar sertanejo igual, ou parecido, ou na onda do Gustavo Lima. Vamos decodificar. Ele usa isso, usando nome bonito. Ele usa belting, não sei o quê, fisiologicamente. O músculo A, B, C, D, tal. Vamos treinar? Vamos. Então tá, então se adequa aqui. Não cabe mais ao professor, é uma defesa. Não, cara, eu acho que tu devia cantar tal coisa. Como assim tu acha que eu devia cantar tal coisa? Como assim? A gente tá devagarinho caminhando para não fazer mais isso.
O profissional de educação vocal, ele se aproxima de alguma maneira a um fisioterapeuta do time de futebol. O técnico diz, eu preciso que o fulano corra tantos quilômetros por hora pela esquerda para eu poder preparar um ataque, não sei o quê. O fisioterapeuta, o preparador físico, então tá, então vamos bombar a coxa dele para ele poder entrar correndo. E não mais dizer, imagina o preparador físico dizer pro técnico, não, cara, eu acho que tu não devia fazer essa jogada. Como assim? Tu é o preparador físico, tu não é o técnico do time. E o professor de canto, de alguma maneira, ele se põe na posição de técnico. Eu acho que tu devia cantar sertanejo. Não, mas eu queria cantar rock. Não, eu acho que tu devia cantar sertanejo. Ou dentro do sertanejo, né? Não, eu acho que tu devia cantar mais pra linha do Tunico Tinoco, menos pro Zezé. Como assim tu tá dizendo isso? Nada contra, obviamente, o professor de canto, uma vez que ele seja cantor e tal, trocar experiência. Isso é uma coisa. Outra coisa é determinar o caminho que a pessoa vai fazer. A gente quer eliminar ou minimizar essa função do professor de canto. Ele tem que ser um especialista em fisiologia e um especialista em interdisciplinaridade vocal para poder mexer na plástica vocal da pessoa, para poder viabilizar a pessoa. No ano passado, suas pesquisas foram parar no simpósio, 43º simpósio The Voice Foundation. Yes. Como é que foi isso? Que pesquisa você levou? O que você Buenas. apresentou? Do Brasil, né? Do Brasil. Isso, eu acho que esse é um grande mérito para nós, porque até onde eu sei, posso estar mentindo, mas até onde eu sei, eu fui o primeiro professor de canto efetivamente não fonoaudiólogo, certo? É bom que se diga isso, eu não sou fonoaudiólogo. O primeiro professor de canto brasileiro não fonoaudiólogo a participar de um simpósio da The Voice Foundation para apresentar trabalhos de canto. A The Voice Foundation é uma das instituições mais antigas do nosso planeta, que trabalha com voz do ponto de vista científico. Claro que agrega outros profissionais de arte, por exemplo, mas o objetivo lá é bem assim, é agremiar profissionais que trabalham cientificamente com voz. O que aconteceu? Eu acabei mandando os meus trabalhos para lá, na esperança de que a The Voice Foundation, por ser uma instituição importante que conhecesse esses trabalhos. E aí o que aconteceu? Eles acabaram aceitando e me chamaram. Aí eu fui lá apresentar. Especificamente, o que foi apresentado lá? A diferença entre... Aí foi um trabalho meio de neurociência aplicado à voz. Eu, uma vez psicólogo, acabei me embrenhando na parte de neurociência, o que eu acho absolutamente fundamental também para a pedagogia vocal. Eu acabei apresentando um trabalho falando da diferença entre propriocepção física e sinestesia. Trabalhando com a ideia de que no canto, infelizmente, eu sou suspeito, claro, estou dizendo infelizmente, sou suspeito. Quando a gente fala sinestesia e trabalha com sinestesia, não necessariamente nós estamos falando de coisas físicas. Sinestesia, um exemplo. Vamos cantar agora produzindo uma voz imaginando que ela está saindo por aqui. Isso é absolutamente subjetivo. E cada pessoa tem uma suscetibilidade subjetiva em função do seu histórico pessoal de formação de personalidade. Então, um professor usando essa linguagem sinestésica, ele não tem garantias de acesso ao resultado final que ele deseja. Vai depender da suscetibilidade de cada um. E os professores conhecem o que eu estou falando. Vamos fazer voz rosa. Vamos sentir a voz, vamos abrir não sei o que, como se fosse sentir o cheiro de uma flor. Tá, mas e se eu nunca cheirei uma flor, por exemplo, eu não sei como é que é. Resumindo, rola muita subjetividade no processo pedagógico, uma vez que a gente ataque ou use esse conceito de sinestesia. E propriocepção física, propriocepção é absolutamente muscular e visceral. Então, do ponto de vista da neurociência, quanto mais acesso tu conseguir através dos movimentos proprioceptivos, ou melhor, através desse desenvolvimento dessa capacidade proprioceptiva, mais assertividade tu tem no movimento. Vou dar um exemplo. Uma certa nota produzida com um certo movimento articulatório, com uma certa intensidade, sabidamente acessa o músculo X. Fazer isso é muito mais assertivo do que, por exemplo, vamos fazer uma voz rosa agora. É absolutamente subjetivo. Então a gente está tentando devagarinho migrar o processo pedagógico dessa linguagem mais subjetivista para uma linguagem mais objetiva, mais proprioceptiva. E aí foi esse trabalho que foi apresentado na The Voice Foundation no ano passado. E ano que vem estarei lá novamente, ainda não sei qual é o trabalho que vai ser apresentado, mas vamos para lá novamente. Para encerrar,
Você, numa entrevista, falou que canto é muito mais que diversão e que a voz tem que ser encarada com cientificidade. Certo. A gente veio desde o começo da entrevista trazendo isso. Perfeito. E eu gostaria, então, que você deixasse os conselhos, né? Aqueles caminhos para professores de canto, para profissionais da voz. Perfeito. Aproveitando a tua fala, não que cantar seja um ato científico, certo? Cantar é um ato lúdico, cantar é um ato artístico, lúdico, performático, mas para quem trata e cuida da voz de cantores, trata-se de um processo científico, certo? Não cabe ao professor de canto se divertir quando ele está tratando e cuidando de uma voz, tratando do ponto de vista pedagógico. Ele tem que ser um profissional tratado. Não cabe ao psicólogo se divertir enquanto trata uma esquizofrenia. Ele tem que ser um técnico preparado para lidar com o fenômeno, com ferramentas para poder mobilizar esse sujeito a se viabilizar, certo? O professor de canto, pensando nesse contexto aí de ciência vocal, professor de canto e mesmo os fonos, otorrinos que trabalham com a voz cantada e que queiram efetivamente fazer intervenções, né, seguindo esses caminhos de ciência vocal, e ele sabe bem disso, não é o trabalho se divertir, eles têm que mobilizar, né, fazer através de ferramentas, mobilizar essa pessoa a se viabilizar. Dito isso, conselhos de um professor parceiro, vamos dizer assim. Gente, pra gente trabalhar hoje em dia com voz profissional cantada, não tem pra onde correr. Ou se estuda, tô falando agora, tô me dirigindo aos professores de canto em particular, tá? Ou estuda muito, mas muito, fisiologia laríngea moderna, se estuda muito o processo de desmistificação de todos os mecanismos envolvidos no canto, ou seja, não é abandonem, deixem um pouquinho de lado por um momento os cânones do canto, aquelas coisas mais tradicionais de canto, tá tudo certo, mas deixa um pouquinho ali, estudem, se associem, tem um monte de instituições internacionais, nacionais, que estão empenhadas com isso, se associem, estudem, se atualizem, para poder revisar os seus processos pedagógicos pelos quais vocês fazem intervenção nas vozes das pessoas. Isso é para os professores. E puxãozinho de orelha de um professor parceiro. Só não se atualiza hoje em dia quem não quer. Mesmo, de verdade. Cursos à torto e à direito pelo Brasil acontecendo, mundo afora. Ah, mas tem que investir. Ué, o médico não tem que investir? O médico não tem que ir a congresso? Ah, mas é muito caro. Mas ele não vai. O psicólogo não tem que ir, o professor não tem que ir, o jornalista não tem que ir, não tem que se atualizar. Por que o professor de canto não tem que fazer isso? Então, assim, essa falta de cientificidade na própria formação de um professor de canto e depois no seu processo de educação continuada, nós temos que devagarinho ir mudando. Então, meu conselho para os professores amigos é isso. Vamos nos atualizar, participem dos congressos, se associem à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, eles aceitam profissionais de canto, você vai receber os boletins, você vai se atualizar. Beleza. Eu sinto sim de verdade que isso está acontecendo, já as pessoas estão se mobilizando no Brasil, o que é muito legal. Para os cantores, procurem professores que sabidamente estão fazendo esse caminho de atualização. Não tem nada de errado com os outros professores, certo? Não tem nada de errado mesmo de verdade. Só que você tem que ter consciência de que o seu professor, se ele não está fazendo atualização, ele vai lhe ensinar de acordo com um certo olhar estético que define uma certa possibilidade técnica e que, portanto, você vai ser treinado daquela maneira, e não tem nada errado, só que você tem que estar consciente. Exemplo, eu quero cantar rock. Não adianta eu fazer aula com um professor de canto erudito. Não, mas então o cara não é bom? Não, ele é muito bom, mas ele não vai me viabilizar completamente para o rock. Ele pode me ajudar com um monte de coisas. Então, cantores, se liguem na formação dos seus professores, nesse viés de buscar atualização o tempo inteiro, deixem de ser preguiçosinhos e treinem efetivamente com seus professores lhes passarem. Não, cantar, do ponto de vista técnico, não é conhecer a técnica e achar que por osmose a técnica vai entrar no corpo e daí vai funcionar. Não, é treinar, encarem como uma arte marcial, encarem como um exercício, um esporte, e tem que ficar repetindo, tal movimento para poder fazer funcionar. Então dediquem-se ao treinamento diário, efetivo. Cantem muito, sim, cantem muito, de preferência todos os dias. Ah, não, mas tem que repousar.
Tá, repousa, relaxa um pouquinho a musculatura, mas canta todo dia, treina todo dia, salvo quadros radicais, né, de rouquidão, etc e tal, o que já indicaria um erro técnico, efetivamente. Sobretudo, e eu acho o mais importante, procurem estudar. Esse é o recado que eu busco sempre dar para todo mundo. Não tem outro caminho, calma, tem outros caminhos empíricos, mas não tem outro caminho, caso você queira cantar tecnicamente controlado, estude seriamente canto e técnica vocal. Não finja que está estudando. Eu estou falando isso agora bem seriamente. As pessoas que me conhecem sabem que eu estou falando bem sério. Em que direção? Os cantores desejam mesmo aprender técnica vocal por osmose. Eles começam as aulas assim, quer ver? Vai, me permita dar esse recado. Não chegue mais na aula e diga assim, tens um toque para me dar? Tem uma dica para me dar? Não, tem treinamento árduo, passo a passo, etc, para poder transformar a tua musculatura e tu conseguir dominar a tua técnica. Então, cantores, levem a sério o estudo de canto e de técnica vocal. Assim vocês vão conseguir evoluir e dominar a voz efetivamente. Do contrário, é muita tentativa, erro e acerto, e o coitado do professor fica tentando ajudar, e ajuda mesmo, ele vai tentando ajudar como pode. Então, professor, alunos sejam mais disciplinados, né? Cantores sejam mais disciplinados no seu processo de treinamento. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula. Esperamos revê-lo em breve, Ótimo. trazendo novas, né, novidades, novas pesquisas. Ótimo, eu que agradeço mais uma vez o espaço, de verdade, e foi um prazer poder estar aqui falando dessas coisas, e sempre que vocês me derem esse espaço, eu estarei aqui com certeza, tá bom? Obrigado. Bom, você gostou da entrevista? Então você pode acompanhá-la na íntegra e versão estendida no nosso canal do YouTube. Basta acessar esse link que aparece aí na sua tela. O intervalo de aula fica por aqui, mas no domingo que vem tem mais e aguardamos vocês. Até a próxima! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.